Nesse vídeo vamos estudar a distribuição hipergeométrica. Na distribuição hipergeométrica, temos uma população finita de tamanho m mais n. Essa população está representada no desenho pela nuvem. Desses m mais n elementos, estamos interessados naqueles que possuem certa propriedade. E nessa população, existem n maiúsculo elementos que possuem essa propriedade, que estão representados pela estrela amarela. E também existem m elementos que não possuem a propriedade e que estão representados pela estrela vermelha. Por exemplo, a população poderia ser um lote de produção de 100 equipamentos, dos quais estamos interessados naqueles que foram produzidos sem defeitos, digamos 97. Portanto, teremos 3 equipamentos com defeito, e assim, n maiúsculo seria igual a 97, m maiúsculo igual a 3 e m mais n igual a 5. Dessa população, nós queremos extrair uma amostra de tamanho n minúsculo. E vamos ter uma variável x minúscula que conta o número de elementos na amostra que possuem a propriedade de interesse. Se na amostra existem x minúsculo elementos do tipo estrela amarela, significa que tem a propriedade, significa que teremos n menos x elementos do tipo estrela vermelha sem a propriedade. O valor da variável aleatória x minúsculo pode ir de 0 até n minúsculo, ou seja, quando não tem nenhum elemento com a propriedade na amostra, até quando eu tenho todos os elementos com a propriedade na amostra. Na verdade, a gente ainda tem que considerar o caso onde esse n maiúsculo pode ser menor do que o n minúsculo. Então, o máximo que poderia ter, se o n maiúsculo é menor do que o n minúsculo, seria um n maiúsculo. E por isso, então, o valor de x está representado como indo de 0 até o mínimo entre n minúsculo e n maiúsculo. Nós vamos, então, definir uma variável aleatória x que vai contar o número de elementos da amostra que possuem a propriedade de interesse, representado pelos elementos do tipo estrela amarela. E o que a gente quer encontrar é a função de distribuição de probabilidade da variável x, que calcula a probabilidade da variável x ser igual a esse número de elementos que são do tipo estrela amarela. O evento x igual a x, do qual a gente quer calcular a probabilidade, consiste de todas as realizações do experimento em que os elementos do tipo estrela amarela ocorrem x vezes e os elementos do tipo estrela vermelha ocorrem n menos x vezes. Nós vamos modelar esse experimento como um espaço equiprovável, onde a ordem de ocorrência não importa. Não importa em que ordem esses elementos ocorreram aqui nessa amostra. E nesse modelo de espaço equiprovável, nós vamos resolver ele contando o número total de combinações do evento que nos interessa, separando em duas partes e aplicando o princípio de multiplicação, vendo a quantidade de elementos que tem aqui e a quantidade de elementos aqui, e dividindo pela quantidade total de elementos que existiriam da combinação de todo mundo da população em um conjunto de tamanho n minúsculo. O total de combinações que a gente pode ter a partir dos n elementos do tipo estrela amarela vai ser dado pela combinação do n maiúsculo x a x. O total de combinações que a gente pode ter a partir dos m elementos do tipo estrela vermelha vai ser dado pela combinação do n maiúsculo n menos x a n menos x. E o número total de combinações de todos os elementos da amostra em n minúsculo é dado por n mais n, n minúsculo a n minúsculo. Esse daqui é o tamanho do nosso espaço amostral. A gente quer trabalhar como um problema de espaço equiprovável. A gente precisa saber o tamanho do espaço amostral, que é o ômega, e a gente precisa saber o tamanho do evento, que é x maiúsculo igual a x,
que vai ser o produto dessas duas combinações. Então, a quantidade de elementos do evento no qual estamos interessados é dada por esse produto, e a quantidade de elementos do conjunto ômega é dada por essa combinação. E aí temos, então, a equação da distribuição de probabilidade hipergeométrica, que é dada por essa equação aqui. É isso aí.